Olá, muito boa tarde. Com a semana a terminar, centramos hoje a nossa atenção na proposta que a liturgia nos apresenta no próximo domingo. Nós vamos olhar os textos bíblicos e aprofundar a mensagem que nos propõem. Está connosco o Padre Vítor Gonçalves, que é pároco na cidade de Lisboa e que nos vai auxiliar nesta análise. Muito obrigado por estar uma vez mais entre nós. Obrigado, Padre Vítor, é o 23º domingo do tempo comum e este é um domingo que nos apresenta opções radicais, não é? Exatamente. Que nos apresenta uma proposta de adesão à fé, mas esta adesão não pode ser a part-time. É um bocadinho assim. De facto, nós estamos também um bocadinho assim no recomeço daquilo que é o ritmo... Na rentrée. Na rentrée, exatamente. O primeiro domingo de setembro, a proximidade do novo ano escolar, que começa um bocadinho mais cedo este ano. Imagino o entusiasmo, ou se calhar um bocado já as saudades das férias dos mais novos, mas este entrar num novo ano e naquilo que é muito na vida das famílias, esta dimensão da aprendizagem. E eu creio que a Palavra de Deus hoje também, de algum modo, nos convida a essa aprendizagem, aqui também ao nível da fé. Nós temos Jesus a caminho no Evangelho. O tema do caminho percorre a existência cristã. Não podemos esquecer que, segundo os Atos dos Apóstolos, foi em Antioquia que os cristãos, ou melhor, os discípulos de Jesus, deixaram de se chamar os do caminho para se chamarem cristãos. E às vezes tem algum receio que uma palavra que é o caminho, que tem toda a dimensão de dinamismo, tenha ficado presa à palavra cristão, que parece algo parado. Pois, quando abrimos o Evangelho, nós não vemos nada de Jesus parado. Jesus sempre a abrir, e é muito interessante essa dimensão do caminho, porque o caminho abre, é uma cisão, deixa uma parte de um lado e uma parte do outro, é como assim um corte, e ao mesmo tempo também tem um para a frente e um para trás. E se fizermos estas linhas, nós temos uma cruz. E a cruz hoje é, de facto, um dos convites que Jesus faz no Evangelho. Muito bem, então vamos então olhar esse Evangelho que é de Lucas e que nos apresenta precisamente essa proposta. Vamos escutar. Naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo, sem me preferir ao pai e à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos e às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de entre vós que, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. É um desafio ousado, pesado, não é? O que temos aqui realmente pode até chocar Sim. Pôr de parte pai, mãe, mulher, filhos. E a própria palavra utilizada teria uma tradução um bocadinho assim mais dura, que seria odiar, que surge também em outras passagens, até especialmente do Antigo Testamento, mas não com o sentido que nós temos do ódio, do querer mal, do afastar de nós, não. Mas tem no sentido de preferir, e por isso a tradução é muito feliz, okay? Preferir. E essa dimensão de preferência não significa exclusão, não significa pôr de parte, significa de algum modo hierarquizar, no fundo, todas as nossas relações naquilo que é a relação também nova com Deus, que não é exclusiva, seria contraditório. Jesus está sempre a dizer para amar os outros, para amar as pessoas. Então como é que é? Então, e quando amamos a Ele, deixamos de amar os outros? Não, não. É amar todos os outros no amor a Ele.
Mas é muito interessante logo o primeiro versículo, quando diz que seguia Jesus uma grande multidão. Portanto, temos isto em movimento, temos isto assim em movimento de facto de espetacular, quase uma grande campanha. Faz-me lembrar um bocado que as campanhas presidenciais, e como por exemplo temos agora as campanhas norte-americanas, que são umas máquinas imensas, e Jesus é o mais anti-campanha, porque volta-se e dispara assim, como se fosse uma farpa, a dizer, meus amigos, atenção, seguir-me não é coisa fácil. E apresenta estas propostas. Jesus é claro no sentido de que ele não quer que a multidão o deixe de seguir. Ele não quer é que vá alguém enganado com ele. Ele não quer que nós nos enganemos um bocadinho pensando que estamos aqui perante um salvador populista, alguém que vem resolver os nossos problemas e por isso vamos aclamá-lo e depois sentar-nos à sombra da bananeira porque ele vai resolver as coisas. Não, não, não. A lógica de Cristo é precisamente a contrária, é comprometer. E por isso é que ele compromete, primeiro, nesta questão das relações e das relações humanas, que são muito importantes, mas temos de as viver nessa relação, eu diria, mais do próprio abraço de Deus, perceber que esse amor pelos outros significa dar a vida por eles, como Cristo também, e não significa, de facto, excluí-los, mas termos tudo no horizonte da fé e termos tudo no horizonte dessa palavra definitiva que é a palavra de Deus, porque senão nós vivemos dramaticamente, especialmente as questões de sofrimento. Perder um filho, perder o marido, perder alguém, sempre nessa lógica. Portanto, confiante que esse sentido do amor de Deus primeiro não significa que é um amor de Deus ou, não. É um amor mas a partir de Deus. Depois, esta perspectiva de tomar a cruz. Tomar a cruz eu gosto sempre de entender como assumir a verdade e a totalidade da nossa existência. Quer dizer, a vida é difícil. Ai de quem julga que a vida é fácil. E por isso enganamos-nos muito quando há aqueles que amamos, e especialmente quando são pequeninos e estão ao nosso cuidado, queremos facilitar tudo. Estragamos logo muito. Até porque há um conjunto de competências e qualidades que só se desenvolvem na experiência da dificuldade. A borboleta, para poder voar, tem que passar pelo pequenino buraco que faz a partir de dentro do seu casulo. Porquê? Há um líquido que só com aquela pressão chega à ponta das asas e que lhe permite voar. Se nós, muito carinhosamente, fôssemos lá, vamos ajudá-la a sair, ela não podia voar. E, de facto, este sinal, de facto, mais da vida, é dito com esta palavra cruz. Eu gosto muito de dizer que ele é um sinal mais. É de que a vida é mais. E que esse mais também custa. Perdoa-me aqui ao Henrique, mas não resisto a contar uma anedota de um pequeno ali adolescente que tinha muita dificuldade de estudar matemática e andava, chumbou um ano mesmo porque não passava matemática. E os pais decidiram pô-lo num colégio católico. Isto não é para fazer nenhuma apologia, mas eles até nem eram assim muito ligados e começaram a achar muito estranho que ele, no primeiro período, melhorou logo as notas, esteve positiva, no segundo ainda melhor, então no terceiro foi o melhor da turma. E de facto foram ter com ele, nem quiseram dizer nada. Mas filho, o que é que fizeste? O que é que aconteceu? E ele disse assim, quando entrei naquela escola e vi o que tinham feito a um antigo aluno que também não gostava de matemática, eu percebi, estes aqui não são para brincar. Perdoa-me a brincadeira, mas a cruz é um sinal de mais. Claro. E quando Jesus diz tomar a cruz, significa tomar a totalidade da nossa existência, o que ela tem de dificuldade, de alegria, de graça e segui-lo. Não é segui-lo a part-time, como dizias. Não. É segui-lo com a inteireza do nosso ser. Mas hoje as pessoas querem fugir da cruz, não é? Embora pô-me-la ao peito. Sim, e tudo mas isso. é leve, não é? Mas eu penso que é quando falamos dessa dimensão, de facto, negativa e o problema de ligar com o sofrimento, não é? Penso que também muitas vezes temos uma concepção errada diante do sofrimento. A cruz é inevitável. A cruz é o mais da nossa vida. Por mais que se fuja dela, é inevitável. Não, e mais, nós não somos criaturas, se não houvesse também, senão seríamos Deus. De facto, Deus poderia, perdoa-me aqui também o contexto, Deus podia ter clonado, fazia tudo perfeito. Mas aí não estávamos cá nós. Havia um clone de Deus. Não, Deus criou. E a criação tem dimensão de sofrimento, porque ao haver espaço e ao haver tempo, há logo sofrimento.
Mas não é o sofrimento o acento mais importante. E ainda mais, Jesus veio para nos dizer que o sofrimento também vai ter um fim. A plenitude em Deus vai ser mesmo plenitude. E isso vive-se também aqui. Dizia-se aqui há uns anos que havia um bocado uma corrente de querer um Cristo sem cruz. Pois, mas às vezes corre-se o risco é depois ter uma cruz sem Cristo. E de facto, para nós cristãos, a perspectiva de que o nosso Salvador, aquele que nos revela o amor pleno do Pai, que dá a vida por nós, passou o sofrimento, não é para termos uma mentalidade sofredora da vida. Quem vive o sentido só viver para sofrer, está doente, é preciso ir cuidar dele, não? E mais ainda, esquecendo-nos que também nós somos transformadores de muitas situações de sofrimento, porque se formos ver, a maior parte dos nossos sofrimentos são coisas que criamos. São situações que fazemos. É o peso do passado de que não nos libertamos. É os rótulos que pomos uns aos outros. É o mau olhar sobre nós próprios e a dificuldade imensa de acreditar que Deus nos ama, que nos quer o maior bem e que não nos abandona. Esses são os maiores sofrimentos. Também há aqui uma advertência para o perigo de ficar a meio, como o indivíduo que andava aqui a construir a torre, claro. Não é? Tantas vezes depois ficamos a meio claro. Dos nossos propósitos. E essas duas análises é muito interessante, que é dito que senta-se primeiro. O convite do seguimento de Jesus é um caminho também de ponderação e de liberação. É um caminho de sabedoria, e vamos ver como isso depois liga com a primeira leitura. Essa sabedoria tem a ver com analisar bem, é um caminho de inteligência. Jesus não quer tontinhos atrás dele, nem quer gente iludida. Não, quer que utilizemos todos os dons que nos deu, e nomeadamente a inteligência. E o intellegere é a capacidade de ver e de discernir, de entender os muitos fatores que estão numa situação, para podermos perceber, vale a pena esta guerra? E além disso, aqui isto é uma palavra tão importante para as muitas guerras deste mundo. Porque vale a pena ir avançar para uma guerra com 10 mil, para o outro que tem 20 mil, podíamos dizer. Se fosse assim, no Nóvares não tinha Hidalgos-Barrota, né? Portanto, há equilíbrios, ainda bem que ele foi. Mas tem a ver uma coisa, valerá a pena a destruição de tanta vida? Porquê? Que valor é que eu aqui tenho? É simplesmente para eu ser mais que o outro? Para eu ter mais do que ele? Então aí entra a lógica do Evangelho. Não, é preferível construir a paz. E é essa construção da paz, e é essa construção do edifício que é a nossa vida e a nossa sociedade, não a partir da aparência ou dos sonhos de grandeza ou das ilusões megalómanas, nós temos isso tantas vezes, mas a partir da verdade, do que é possível e daquilo que é um pouco de sonho, sem dúvida. Nuno Álvares tinha um pouco de sonho e muita inteligência, atenção. Portanto, e porque é um caminho, e como falavas no início, porque de um caminho se trata, este desligarmos-nos de tanta coisa também é tornar a mochila um bocadinho mais leve, não é? Mas é curioso que este verbo, o renunciar a todos os bens, não significa desprezá-los. Claro. E não significa simplesmente pô-los de parte. Significa orientá-los o melhor possível para o bem maior. E é aí, nesse bem maior, que percebemos que não é o acumular o bem maior. O bem maior é que os bens possam servir para que todos vivam também melhor, para que todos tenham o seu essencial. E aí temos muita coisa a fazer. É verdade, isto foi interpretado e atenção, respeitamos sempre quem faz um corte radical com as coisas, no sentido, e vejo assim, algumas vocações são espantosas. O São Francisco está-nos sempre a lembrar o amor à dona pobreza, não é? Mas a pobreza verdadeira não é necessariamente o não ter. A pobreza verdadeira é que os bens não me tenham a mim, que eles não sejam meus donos, mas que esses bens possam servir cada vez mais para todos. Exatamente. Bom, então foi o Evangelho de Lucas. Vamos avançar então para a primeira leitura. É retirada do livro da Sabedoria e, como o nome indica, a sabedoria recomenda-nos aqui que a verdadeira felicidade está em Deus e apresenta-nos aqui, lá está, um itinerário para conseguir essa felicidade que não se faz no afastamento em relação a Deus. Eu creio que este é um texto belíssimo, no fundo de encanto e de procura também, porque a sabedoria é um dom e é no fundo o próprio Deus, não é? Quem pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode descobrir o que há nos céus?
Quem pode, no fundo, entrar nesse pensamento de Deus, que é sempre tão grande, e ao mesmo tempo há aqui a consciência de uma humildade, eu ia dizer de uma pequenez perante a grandeza de Deus, mas que cá está, que não oprime. Pelo contrário, até o texto sugere que nós podemos entrar nesse pensamento de Deus, nós podemos perscrutar, só que não com uma lógica, quase diríamos, de cientista, que olha do exterior para dentro, não, mas com a lógica de entrar no próprio pensamento de Deus. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. A experiência profunda desse conhecer Deus não é um mero conhecer teórico. E nós vemos como Jesus depois, em vários momentos, vai falar desse conhecimento que ele tem dos discípulos e de como os discípulos, as minhas ovelhas conhecem-me, eu conheço-as, elas ouvem a minha voz. Portanto, há ali uma relação de intimidade. E, portanto, este processo, e há bocadinho falava do ano escolar, do início do ano escolar, e daquilo que é a possibilidade maravilhosa não só de aprender coisas, de aprender matéria, como nós costumamos dizer, já sei a matéria toda. Não, mas aquele saber que vamos adquirindo possa configurar em nós o crescimento de uma pessoa. Essa é a arte mais importante do educar. Não é exames ou outras coisas, não. É como é que tudo aquilo que vou apreendendo de conhecimento me consubstancia como uma pessoa boa, uma pessoa feliz, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Portanto, é ao nível da intimidade e do interior. Na relação com Deus é assim também. Mas para ter essa percepção de Deus e para que ela exista na minha vida, não acontece de geração espontânea, quer dizer, temos que trabalhar, temos que criar espaço, não é? Afastar muitos objetos que temos dentro de nós, discernir, criar silêncios, exatamente. E por isso mesmo, disponibilidades para admitirmos Deus, não é? E por isso mesmo é uma ilusão para os pais que julgam que simplesmente pelo seu filho estar na escola, que aquilo é por artes mágicas que ele aprende. Não. Se não há regras de trabalho, se não há ritmos de trabalho, se não há o perceber, cá está, e aí temos a dimensão da cruz. Trabalho custa. É mais fácil não fazer nada. Cá está. Mas se queres mais, olha, lembra-te lá do aluno, não é? Queres mais, aplica-te. E esse mais não é apenas só o valor ou a nota que se tem, mas é esse mais global que uma criança, um adolescente não tem na perspectiva, mas era tão bom que os pais tivessem. Que ao criar ritmos, ao criar, no fundo, dinâmicas de trabalho, e eu gosto muito, alguns pais dizem aos filhos, olha, o pai e a mãe vão trabalhar, o teu trabalho é este. E eu pergunto-lhes, então e quando eles perguntam, mas o que é que eu recebo com isso? O que é que vocês respondem? E cá está, a resposta é esta. O que tu recebes é o teu crescimento. É ires crescendo em capacidade de entender, de perceber, de dialogar, de projetar, de sonhar. Henrique, um dos dramas hoje é a falta de imaginação, até dos mais novos. Porque são tão bombardeados com coisas já feitas que estas celazinhas, cinzentas, como dizia o Hercule Poirot, se não são trabalhadas, ficam gordas e anafadas, não saem do lugar. Portanto, é com ritmo, é com trabalho, é com seguimento, é sentido de caminho, e isso é profundamente cristão. Muito bem, e vamos concluir então com a análise à segunda leitura da Epístola de Paulo a Filémon, que nos fala de alguma forma posso dizer até do cimento para ligar tudo isto, que é o amor, não é? É um bilhete postal lindíssimo, é o texto mais pequeno da Escritura, não é? Nem tem um capítulo, portanto só tem versículos, e é uma carta cheia de uma ternura espantosa. Paulo intercede junto de Filémon, que foi o senhor, portanto, por este Onésimo que era um escravo. E de facto, logo nesta primeira frase, ou num dos primeiros versículos, mando de volta para ti como se fosse o meu próprio coração. Nós vemos aqui como, para já, o cristianismo trabalha este processo de libertação, não é? E é a libertação efetiva de uma situação de escravidão. Isto é muito revolucionário naquela altura. Absolutamente, embora haja também testemunhos deste cuidado dos mais, dos que eram presos, e no fundo quem é que eram os escravos? Eram normalmente, cá está, decorrente da guerra, antigos, os vencidos eram feitos escravos, não é?
E este processo todo da dignidade humana, do reconhecer que a pessoa é sempre alguém em devir para ser reconhecido como filho de Deus. E essa é a dignidade fundamental de todo. Aí não há vencidos nem vencedores. Não há. Todos somos vencedores. Exatamente. Todos somos vencedores a esse nível. E, no fundo, o Paulo como que a dizer que talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo e agora, para o recuperar, já não como escravo, mas muito melhor do que escravo, como irmão muito querido. E essa é a transformação cristã, é passarmos do escravo, do estranho, do estrangeiro, do outro, para a lógica do irmão, para a lógica da fraternidade. É verdade que a história, infelizmente, manteve a escravidão, eu ia dizer a escravidão que nós estamos habituados e em que nós portugueses, por um lado, tivemos também envolvidos, depois tivemos também a graça de ser dos primeiros países a abolir a escravatura. Mas hoje os novos escravos, hoje as situações de tanta escravidão que existe. Muito interessante, e desculpa passar aqui um bocadinho a publicidade, não se trata, mas eu sou prior ali na Igreja de São Domingos, na Baixa, e coeditámos agora há pouco tempo com um professor, o professor Jorge Fonseca, um pequeno livro sobre religião e liberdade, sobre as confrarias de Nossa Senhora do Rosário dos Irmãos Pretos, que nasceu ali a primeira. E o que era esta confraria? Naquele tempo onde ainda havia escravos e onde havia aqueles que conseguiam a sua liberdade, formou-se uma confraria dedicada à Senhora do Rosário, formada por irmãos pretos, que por isso assim manifestavam o seu lugar na sociedade, na participação nas procissões, mas depois tinham um aspecto muito interessante, é que os fundos que conseguiam reunir era para comprar a liberdade dos outros. Cristo comprou a nossa liberdade. Ficamos então com esta referência. Muito obrigado, Padre Vidal Gonçalves. Obrigado também e bom começo de ano escolar. Muito bem, muito obrigado. Uma análise em torno dos conteúdos e da mensagem dos textos que serão proclamados nas Eucaristias do próximo domingo. Mesmo a terminar, lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É a partir das 22h45 na Antena 1. Tenha uma boa tarde, se for esse o caso, tenha também umas ótimas férias.